minutos. Isso, isso. Eu vou falar um pouquinho no início, fazer aquelas enquetes, que é o tempo de entrar mais gente, e depois a gente começa. Joia. Né, à medida que entrar a turma. Perfeito. O pessoal do Acre não quis. Depois você... Eu já posso compartilhar a tela já, tá bom. Okay. Eu acho que é porque eu configurei os webinários para eu não precisar permitir. É para queimar essa etapa aí. Não quis. Ai, ai. Olá, já tem gente entrando, muito bom. João Vitor, bem-vindo, João Vitor, boa noite. João Vitor está falando de onde? Usa o campo do chat aí para contar para gente. Está falando de onde? Você. Aqui no campo do bate-papo aí. Rio Branco, oh, beleza. Veterano acriano aí, parabéns, muito bom, excelente. Né? Você sabe que o Acre, cara, o Acre ele tem uma moda autoral muito forte, né? Essa turma que trabalha especialmente com essa ênfase na questão do látex, né? Aquela produtos à base de borracha, né? Couro vegetal foi um projeto bem importante no Acre. Então tem um traço, né, muito autoral, muito específico, muito marcante. Né? E a gente tem uma participante de várias edições do Paraty Eco Festival e do Brasil Eco Fashion Week, a Dei Carla, que era acriana, morava em Florianópolis, mas voltou para o Acre uns 4 ou 5 meses atrás. E ela tem participado muito de lá também, está ressignificando a carreira, a trajetória profissional dela, e está sendo muito bacana acompanhar esse processo. Né? Bom, bem-vindo, João Vitor. João Vitor tem o seu negócio próprio, trabalha na empresa de outra pessoa. Conta um pouco mais para a gente aí. Isabela, bem-vinda, Isabela. Isabela Wagaia, ótimo. O João Vitor está começando um projeto para uma startup, então a conversa com o Roberto Canter vai ser fundamental, né? Qualquer startup que se preze e tem interesse em de virar, né, um negócio que perdure, né, tem que fazer conta, né? Tem que passar pela etapa de refletir sobre o mercado que serve, né, e traduzir essa reflexão aí para números, né, recursos e dinheiro, né, e outros tipos de recursos. O Roberto Canter vai nos premiar com uma conversa boa aí sobre isso, né? Isabela, diz para a gente de onde você está falando. O Vitor está falando de Rio Branco. Isabela está participando de onde? São Paulo, maravilha, bem-vinda. Muito bom. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou inverter um pouquinho a ordem. Em vez de a gente fazer aquelas enquetes agora, eu vou deixar para fazer as enquetes mais para o final dessa nossa interação, né, entendendo que mais para o fim pode ser que haja mais pessoas, e aí a gente, dessa forma, antecipa um pouco a Juliana Fracaro. Ótimo, bem-vinda, Juliana. Juliana é heavy user, né? A Juliana está fazendo boa parte aí dos webinários que a gente tem produzido. Seja muito bem-vinda aí para essa conversa com o Roberto. Né? Eu acho que o Roberto Canter caiu aqui. Vamos esperar ele um pouquinho, que ele deve estar voltando. Aí. A conexão dele deve ter caído. Ele está falando de um hotel em São Caetano. É possível que tenha caído. Deixa eu ver lá com ele.
Oi, Roberto. Voltei. Voltei. Vamos lá? Caiu, voltou. Caí e voltei. Então, vamos fazer assim. Eu queria primeiro agradecer a todos os participantes, em especial, né, Isabela, João, Juliana, o pessoal do Sebrae Acre, aí, por ter acreditado tanto na possibilidade da gente estar desenvolvendo aí um trabalho bacana em temas de gestão que são muito sensíveis, importantes aí a atuação do micro e do pequeno empresário, sobretudo, né? A gente vem trabalhando com o Sebrae há muitos anos já e é sempre uma descoberta. O Sebrae é uma instituição muito grande, muito responsiva, né? Muito rápida, apesar de grande, né? Eles conseguem ser muito leves e respondem muito prontamente a necessidades novas do mercado, como foi o caso com essa programação de lives, webinários aí que a gente tem realizado. Tá? É hoje com muita alegria que a gente traz aqui o Roberto Canter, né, que é também um parceiro de longa data. O Roberto deve estar entre os profissionais que mais deu workshops no Instituto Rio Moda, que me deixa muito feliz, porque é um grande profissional, como vocês vão conferir, né? Tem muita experiência prática de mercado e é um excelente orador. E aí, portanto, vou passar a palavra para ele, sem mais delongas, e aí no final a gente volta com a sessão de perguntas. Legal. Roberto, obrigado aí mais uma vez. Estou grudado aqui te ouvindo, porque eu não vou perder isso de jeito nenhum. Tá certo, Roberto. Mas vou mutar o meu microfone para atrapalhar menos com os barulhos de casa. Relaxa, tá? Tudo bem. Boa noite, valeu, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês, cada um de um cantinho do Brasil. Eu sou Roberto também, então temos dois Robertos aqui, não tem como se chamar Roberto. Um de nós dois vai prestar atenção, possivelmente ambos. Né? E fico muito honrado com o convite do meu amigo e parceiro Roberto Meirelles de estar com vocês nesse projeto super bacana do Sebrae Acre. E mesmo tendo gente de vários lugares, vamos partir para uma coisa importante. Roberto, a gente vai depois compartilhar para o pessoal a apresentação. Roberto, quem quiser. Padrão. Isso. No dia seguinte, a cada webinário, a gente manda para todo mundo que participou o link da gravação do webinário e os slides. Né? Então, muito bem, maravilha. Você manda para a gente também esse arquivo. Cada um que você faz é diferente, né? Cada vez que você participa com a gente, você trabalha com slides diferentes, eu também sou. A gente faz um pouquinho isso, a gente vai criando diferente. Então hoje a gente vai falar, hoje é um bate-papo monólogo, 45 minutos mais ou menos, sobre o conceito de planejamento financeiro para micro e pequenos negócios. Por acaso eu tenho uma formação eclética, quando eu tinha cabelo eu fiz economia, trabalhei no mercado financeiro, porque trabalhei na gestão de empresas familiar, varejo, abri um monte de loja, fechei um monte de loja, acabei indo depois me especializar em marketing e hoje eu trabalho com estratégia, inovação, canais. E o planejamento financeiro acabou dentro, né? O João Vitor está falando sobre que ele tem uma startup, que ele quer montar uma startup. Hoje eu trabalho muito com o conceito de valuation, de entender, pensando num determinado momento do seu negócio, quanto que lhe vale, sob o ponto de vista do investidor. Mas eu vou trazer aqui uma visão interessante, que eu espero que vocês gostem, sobre planejamento financeiro. Então, começando do início, né, porque é sempre bom, né, eu vou mostrar para vocês um fluxo de operação da indústria para o varejo. Então, todo mundo está prestando atenção nesse desenho. Esse desenho fala, vou pegar a caneta, esse aqui é o fluxo tradicional, ok? Você tem uma ideia de um produto, você busca fornecedores, você faz um pedido de matéria-prima ou de produto semi-acabado, ou se você quer trabalhar com sistema, você contrata X mão de obra, X horas de mão de obra, você tem um determinado produto, você quer vender o produto, você vende para esse cliente. Tudo isso é muito legal e muita gente deixa de levar em consideração isso aqui, a gestão financeira. E também deixa de levar em consideração isso aqui, que é o cliente. Então, o modelo tradicional, que é daqui da esquerda para a direita, ele hoje é da direita para a esquerda.
você entende quem é o seu cliente, esse cliente vai conversar com o seu produto, você vai buscar as suas fornecedores, chamado também outsourcing, né? Quem é que vai fornecer para você ou produto acabado ou semi-acabado. Você vai trabalhar com um produto, você vai trabalhar com tricô, você quer fazer bordado, então você compra o produto básico, vai trabalhar com jeans, você compra o jeans básico, depois você faz as lavagens, aí você tem uma rede de fornecedores e parceiros. Finalmente você tem um grupo de produtos. Esse grupo de produtos vão ser vendidos através de canais de venda, lojas físicas, lojas e-commerce, o seu Instagram, WhatsApp, Face, o Marketplace dentro do Mercado Livre ou da Amazon, não importa, né? Vendedor de porta a porta, tudo são canais para que vocês vendam para esse consumidor. E muita gente não leva em consideração esse negócio, esse trem aqui chamado gestão financeira. A gestão financeira, ela tem um papel muito importante no dia a dia do seu negócio, porque através da gestão financeira você passa a ter um orçamento e através da gestão financeira você vai passar a ter uma noção de precificação. Significa que tanto você vai, através da gestão financeira, entender, né, ao nível de preços que você vai poder vender para esse consumidor ou cliente, e através de um orçamento, você vai fazer a correlação entre o quanto que você imagina que o seu cliente vai comprar e, obviamente, a sua capacidade de entrega. Por quê? Está fugindo o bicho aqui. Por quê? Porque esse orçamento, agora ficou tudo bagunçado aqui no nosso desenho. Vou tirar aqui esse negócio aqui. Vou botar aqui o apagador. Então, por que isso? Porque quando você tem esse orçamento é o que vai direcionar a sua estratégia de compras, seja de produto pronto, seja de produto para fabricar. Que orçamento é esse? É um orçamento que vai estar ligado àquilo que você imagina que os seus canais de venda irão gerar de demanda para o seu consumidor. Tá claro, gente, isso? Esse é o desenho. Voltaremos para ele depois. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre esse processo, esse fluxo. Então, o planejamento financeiro, na verdade, não é uma visão dos 45 minutos obrigatoriamente de finanças. Ele é uma visão de toda a jornada que vocês vão ter do início até o final. Por isso que, qual é o objetivo de uma operação saudável? É aquela que você tem a mercadoria correta, no preço correto, na quantidade correta, no canal correto, para o público certo. Então, se você tiver o público correto, 1, a mercadoria correta, 2, na quantidade correta, 3, uma quantidade nem que falte, nem que sobre, mas se é para faltar, falta aquele que não é tão essencial, e se é para não faltar, jamais deixe de faltar o que é essencial, para que você venda no preço correto, que não obrigatoriamente é o preço baixo. Preço correto não tem nada a ver com preço alto ou preço baixo. É o melhor preço possível que você vai conseguir colocar no seu produto e que aquele público certo vai comprar dentro do canal correto. Vão ter públicos que vão reagir muito bem na loja física, vão ter públicos que irão reagir muito bem na loja online, vão ter públicos que reagirão muito bem nas duas lojas, vai ter gente que vai adorar comprar na sua casa, vai ter gente que vai adorar comprar se o seu produto estiver sendo vendido na loja do vizinho. Então, não existe, né, e sobre canal, eu já adianto desde já a dica das 7h15 da noite, não existe, o que existe de verdade hoje, quando você pensa em canais de venda integrados, é que antigamente existia um pronome chamado ou você vendia online ou vendia offline. Ou você vendia através de uma rede de pessoas, ou você vendia no modelo de distribuição. Ou eu distribuía ou eu vendia para o consumidor. Isso acabou no mundo, nos dias de hoje. O seu pronome correto é o pronome e. Eu vendo de um jeito, e vendo de outro, e vendo de outro.
E, obviamente, você vai ter que lidar com algumas coisas como conflitos de canais. Mas conflitos de canais é algo muito saudável, muito contrário do que você pensa. Um conflito é sempre bom. Então, quais são os objetivos da operação é essa? E quais seriam os objetivos da gestão financeira? A gestão financeira, ela tem 3 objetivos. Que eu venda com a melhor margem, dentro do meu orçamento e coerente com a minha disponibilidade financeira. Por isso, né, que você tem uma visão de quanto você vai investir, quanto que você tem disponível, qual é a sua predisposição, né? Não sei se alguém aí imagina ter uma franquia, mas quando me perguntam sobre franquia, eu tenho uma conta muito rápida sobre franquia. Você pega, Roberto, eu tenho 300 mil para investir em franquia. Beleza, pega 30% e guarda, porque é o seu dinheiro, ter a franquia dá certo. 300 mil, 30%, 60 mil já sobrou 240 para investir. Dos 240, você só vai investir mais ou menos outros 70%, que representa o quê? O capital de giro necessário. Então, 240, 70%, dá mais ou menos 180. Resultado, no final das contas, se você tem 300 mil reais para investir, você só tem disponível 60% dele. Isso é você saber qual é a sua coerência financeira. Por quê? Porque se você investir mais que esses 60%, você vai colocar em risco a saúde do seu futuro negócio. Porque você vai colocar todo o seu capital disponibilizado dentro da sua empresa e você não vai ter o que é necessário para você sobreviver, já que todo negócio, somente quando está começando, tem uma exigência de capital de giro extremamente grande. O que a gente vai falar melhor daqui um pouquinho. Então, para a gente começar, eu vou explicar para vocês uma diferença muito importante de lucro e riqueza. Por onde tudo começa? Começa pelo bolso, né? Então, perguntinha básica. Qual é o primeiro objetivo de uma empresa capitalista? Vocês não estão aqui, né? Quem quiser me responder pode falar, mas eu vou imaginar por vocês. É ter lucro. E o que é o lucro? É a diferença entre a receita e a despesa. Então, se você tem uma receita, entrada de grana, maior que a saída de grana, você tem lucro. E é bacana. O lucro, que é o objetivo do capitalista, o objetivo primário do capitalista, ele é interessante. Ainda que ele seja objetivo, ele refere-se ao que já passou. Você só sabe o lucro de ontem, você não sabe o lucro de hoje, porque hoje ainda está acontecendo. Ainda assim, a gente vai poder assumir que o lucro fala do que passou. Ora, se o lucro fala do que passou, será que somente o lucro interessa? Vamos parar para pensar, né? Vocês 3, 4 estão aqui. Tem mais gente nos ouvindo. Você está pensando, nossa, como é que eu aplico no meu negócio? Como é que eu desenvolvo a minha nova empresa? Pô, Roberto, se o lucro já foi, mas eu estou aqui hoje, como é que eu me preparo para o amanhã? É porque existe um outro termo muito importante, que é, vou explicar já já, se eu falar agora, vocês vão embora e não vão assistir o resto da palestra. Então é o seguinte, primeiro, o que é a gestão financeira de uma empresa? É a capacidade que essa empresa tem de gerir o capital financeiro no curto, médio e longo prazo. E isso, pessoal, vamos explicar curto prazo. Gestão de curto prazo é o que eu acabei de falar de gestão do capital de giro. Ô Roberto, você pode explicar o que é o capital de giro? Capital de giro é todo o dinheiro que você, empresa, precisa ter para pagar as suas contas correntes. Seus fornecedores, seu aluguel, seu prolabore, sua luz, seu telefone celular, seu plano de saúde da empresa, os compromissos, impostos. Tudo que você tem que ter para pagar os seus compromissos diários é o que nós chamamos de capital de giro. Envolve custo fixo, são aqueles custos que mesmo se você passar 30 dias de porta fechada, você continua pagando, e os custos variáveis, que são aqueles custos que você só paga se você tiver receita, tipo imposto, tipo matéria-prima, ok? Tá claro, gente, isso? Então, esse dinheiro é chamado de capital de giro. Ô, Roberto, o que faz parte do capital de giro de uma empresa? Um micromomento contábil, né? Que é o seu ativo circulante.
não é o ativo da pombagira. O ativo circulante é o ativo... É horrível, né? Péssima piada. Não é meu forte, não. Vamos lá. O ativo circulante é o ativo que você pode disponibilizar em até 360 dias, em até um ano. O que faz parte do seu ativo circulante? O seu dinheiro no caixa, o que você tem a receber de cartão de crédito, o que você tem a receber de cheque pré-datado, o que você tem a receber de duplicata mercantil, o que você tem a receber de investimentos que vão vencer em 30 dias, em 360 dias, e o seu estoque. Estoque também é ativo circulante. Tá legal, gente? Então, tudo que você pode, enquanto empresa, disponibilizar para poder gerar. Como o estoque, normalmente, se você tiver uma dificuldade financeira de arrumar dinheiro, o seu estoque ele é o grande aliado para você transformar em din-din. Por isso que a operação de capital de giro é tão impactado pelo marketing da promoção, pelo marketing do desconto, pelo marketing tudo com 80% de desconto. E nós vamos, né, Roberto? Né, pessoal, daqui a uma semana entrar, já estamos já no mês negro, né, na semana negra, né, na quinzena negra, né? É Black Friday para cá, é Black Friday para lá, entendeu? Então estamos na Friday marrom, preta, amarela, azul, vermelho e branco. Todas as Fridays serão canalizadas para agora. E daqui a pouquinho, no dia 27, finalmente, teremos a famosa Black Friday, onde os preços terão, né, vamos ver as oportunidades que eventualmente vão surgir para o consumo. Então, o que é a gestão de curto prazo de uma empresa? É a maneira pela qual a empresa gerencia o seu capital financeiro no prazo de hoje, que vai impactar, obviamente, o lucro, o resultado da sua empresa, o que nos leva a dizer que, ainda que o lucro seja feito de uma visão do passado, ele também acontece em tudo que nós fazemos hoje. Então, quando você faz hoje uma promoção, você está impactando no resultado de agora, no resultado do seu lucro. Tá claro, pessoal? Mas a pergunta é, e a gestão do longo prazo? A gestão do longo prazo fala sobre a minha capacidade de ter um capital para investir. Mas, Roberto, o que significa investir? Investir, por exemplo, para quem já ouviu falar esse termo omnichannel, quando você vende através de canais de vendas integrados, onde seu varejo físico, seu varejo online, seu marketplace, todos os canais, falam uma linguagem só, e você pode, para quem, por exemplo, sei lá, tem meninas aí, você quer comprar um produto da Rosa Chá, ou você quer comprar um produto da Animale ou da Farm, do Grupo Soma do Rio, né? E aí você entra no site da Farm e fala, nossa, que legal, quero comprar esse vestido. E aí, se você estiver em São Paulo, por exemplo, nossa, mas você não precisa mandar vir. Esse produto está disponível lá na Farm do Shopping Vila Olímpia, ou no Shopping da Vila Mariana, ou no Shopping no JK. Aí você vai lá e faz o que nós chamamos BOPs, Buy Online, Pick in Store. Compra online no seu telefone, no seu famoso, no bicho inteligente aqui, e pega na loja. Esse sistema que integra o estoque da loja física com o estoque da loja online e oferece ao consumidor uma experiência única de compra, é chamado de estratégia omnichannel. E, obviamente, você não constrói isso de hoje para amanhã. É um processo, é um investimento e muitas vezes leva anos para você construir todo o seu estratégia de canais. Obviamente, hoje, né, vide Covid, toda essa mudança, esse ano muito estranho que todos estamos vivendo, obviamente as empresas que fizeram a transformação digital antes, obviamente estão hoje com uma enorme vantagem e tiveram nos últimos 8 meses uma vantagem competitiva absurda sobre as demais que não fizeram ou que estão fazendo hoje aos trancos e barrancos. Tá claro, gente, isso? Então, obviamente, quando você tem, e as empresas que fizeram isso e tiveram uma visão de longo prazo, essas empresas, né, passaram a ter uma vantagem competitiva diferenciada e maior em relação ao concorrente, né? E o que as empresas querem? Elas querem se tornar ricas. Elas querem poderosas, elas querem ser sustentáveis, elas querem ser perenes. E como é que você consegue a perenidade de uma empresa? Criando riqueza. Então, toda empresa
tem dois objetivos estratégicos. O primeiro dele, uma visão de curto prazo, chamado lucro, e o segundo dele, uma visão de longo prazo, chamado riqueza. O que é a riqueza? Não só é a projeção do lucro futuro, mas ele é o patrimônio da empresa. É a maneira pela qual as empresas pensam em construir a sua sustentabilidade, a sua perenidade. E quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade, estamos falando de valores, de atos. E aí a gente tem, né, hoje tinha um momento muito interessante, né, que durante muito tempo as empresas, para se tornarem mais ricas, investiam em ativos fixos, né? Quantos de nós, né, ouvimos dos nossos pais, avós, não, eu jamais vou pagar aluguel, meu sonho é ter meu escritório próprio, minha loja própria, minha indústria própria, eu não quero jamais pagar aluguel. E por quê? Mas por que você não quer pagar aluguel? Qual o problema de pagar aluguel? Qual o sentido você botar um bando de dinheiro no imóvel? A não ser que seja um investimento em imóvel. Não é muito mais fácil você pegar esse dinheiro e colocar no seu negócio? A não ser que você ache que o imóvel vai valorizar muito mais do que o seu negócio, qual o sentido de você ter o dinheiro do imóvel no imóvel? Essa maneira de pensar, em inglês mindset, né, que é o ajuste do pensamento, é algo muito século XXI, onde as empresas passam cada vez mais a investir em ativos que não são ativos fixos. Então, o pai do Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, né, a primeira loja dele foi uma loja própria, no terreno próprio, loja própria. João Vitor, você é de Rio Branco, Acre, né? A família Araújo, dona do supermercado Araújo, são amigos meus, né? Um dos filhos foi meu aluno na FGV há muitos anos atrás, quando dei aula em Rio Branco, né? E a gente permaneceu até hoje amigos. E o Grupo Açaí, que é grupo do GPA, dono do Pão de Açúcar, vai abrir, ou está abrindo, um açaí em Rio Branco, num terreno que é do Grupo Araújo, concorrente. Aí eles alugaram por 30 anos o terreno, pegaram uma construtora de São Paulo, que montou toda a estrutura, todo o galpão, máquina, equipamento, iluminação para o açaí, arrendou por 30 anos também, e a única coisa que o açaí tem que fazer é botar produto e pessoas, e operar. Essa é a visão moderna de hoje, onde eu não quero ser dono de terreno e não quero nem ser dono da parede. É um mundo novo, né? Um mundo onde antigamente você tinha uma indústria e você queria expandir a indústria, você tinha uma frota de caminhão, quando você queria crescer, comprava mais caminhão, trabalhava com agronegócio, você tinha uma fazenda, comprava mais fazenda, você tinha uma máquina, queria melhorar a produtividade da sua empresa, você comprava uma outra máquina, mais moderna. Tudo isso é legal. Só que o mundo vem mudando do ativo fixo para o ativo intangível. O problema é que, financeiramente falado, nós temos hoje um enorme desafio. Por um acaso, eu sou uma pessoa de marketing e finanças. Então, tique e teco conseguem conversar. Cérebro direito, esquerdo, racional e não racional, abstrato, conseguem conversar. Mas quando você vai falar com o capitalista, com o dono do negócio, e se for um investidor financeiro, é muito difícil, porque ele está muito confiante, né? Ele está muito seguro quando compra uma máquina, quando ele investe num terreno, quando ele compra um carro, quando ele investe numa indústria, quando ele monta uma loja. Mas ele não entende nada de marca. E nós sabemos como uma marca é importante. A gente sabe o que significa uma Levi's, um Tommy, um Boss, um Calvin. A gente sabe disso. A gente sabe a diferença que é você comprar um produto Billa ou Hip, ao invés de um produto qualquer marca de surf. É o mesmo. O produto pode ser, né? A categoria pode ser a mesma, mas a gente sabe o preço e o valor que um jacarezinho tem. E isso é algo relativamente... Não que marca não fosse importante antes, óbvio que era, mas só que o aumento hoje, o poder das marcas é enorme. Não só marca, né? Marca,
pessoas, clientes, inovação e cultura corporativa. Hoje, esses 5 valores intangíveis e que levam as empresas a investirem muito dinheiro é essencial na construção, ainda mais num mundo, gente, muito intangível, um mundo nas nuvens, um mundo onde hoje empresas online valem muito mais do que empresas físicas. Isso é um enorme desafio para o mundo online, para o mundo do investidor. Porque quando você tem uma loja física, um negócio físico, uma indústria, e você vai fabricando, a sua capacidade, né, de criar cenários, de pensar em venda, é um negócio surreal. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês sobre... Aqui à esquerda é como uma loja, uma empresa tradicionalmente física, como ela cresce. Mas no Brasil, né? Isso é quando você vai parar para pensar, realmente ao longo do tempo, você tem uma... Opa, foi mal aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Você tem aqui uma curva de crescimento, né? Então você saiu um patamar de grana aqui, e aqui você tem tempo. Então você saiu do 0 e foi para o 100. Legal, bacana. Então, levou um tempo para fazer isso. No digital é o seguinte: ninguém, todo mundo. Então, qual é o momento? Então, quando você está aqui, você, bem ou mal, você vai olhando e vai percebendo. Tem momentos, nossa, eu vou desistir. Porra, eu sou o máximo. Nossa, voltei ao seu máximo. Ih, eu vou desistir. Então, você tem momentos de altos e baixos. Mas aqui, você tem um problema sério. Qual é o momento aqui que eu entendo que vai gerar a minha inflexão? Qual é o momento que... Então, quando fala, né, que o investidor no digital ele tem que ter um enorme senso de João Bobo, né? Ele tem que ter muita perseverança, é porque tem uma hora que você tem que acreditar. Agora, o que eu quero trazer é, como a nossa palestra não é marketing, não é modelagem de negócio, é financeiro, aqui é o grande problema do financeiro. Como que eu aceito isso aqui? Então, só é importante todo mundo entender que para você trabalhar o investimento intangível é muito mais difícil de quando você trabalha o ativo fixo. E aí você também entende de novo todo o modelo nosso de complexão. O que nos leva ao público-alvo, né? Então, você conhecer o seu público-alvo, mesmo nossa aula sendo uma aula de planejamento financeiro, não dá para falar em planejamento financeiro se você não tem a capacidade de, por exemplo, como o Grupo Boticário, entender que uma marca, como o Boticário, não tem capacidade de entregar a experiência para todos os mercados que o Boticário quer e obriga o Boticário a criar uma marca, 2 marcas, 3 marcas, e aqui no caso nem criou uma marca, 2 marcas, 3 marcas, e ainda criou um novo modelo de canal onde você hoje, Boticário, concorre com uma Natura. Então, isso é importante você entender, que conhecer o público-alvo e, obviamente, conhecer o seu canal é essencial para aquela tarefa que a gente vai ver lá na frente, que é projetar o seu mercado. O que nos leva a conhecer produto. Lembra? Cliente, produto. Então, eu tenho meus produtos, e aí em produto é muito importante, né? Roberta, a gente vai ter seminário sobre gestão de categoria de produtos? Já teve, vai ter? Nessa série para o Maranhão, não.
Ah, entendi. Mas é... Desculpe, estou falando com Acre agora. Hoje são 3 seguidos, desculpe. Tá Mas na certo. verdade não. Tá, Dessa série com Acre, não. tá. Mas é para a gente poder fazer o nosso gestão de capital de giro, é importante a gente conhecer o conceito do produto, que envolve variedade, sortimento e profundidade. Então a gente está falando sobre sortimento de marcas. Então, se você é uma multimarca, quantas marcas você quer ter dentro do seu sortimento, com a variedade de produtos que você quer ter e, obviamente, a profundidade que envolve o número de itens que você quer ter para cobrir. Então, o número de itens que vão envolver a sua grade. Está falando, eu sei que a gente não está falando obrigatoriamente de moda, né? Mas quando você vai para a moda, nós temos um conceito chamado grade, que envolve tamanho, que envolve cores. Então, o que significa profundidade? Você tem uma camisa, um modelo. Esse modelo branco, você tem PP, P, M, G, GG. Você tem no tamanho, né? Pô, então você tem uma cor com 5 tamanhos. Se você tiver 5 cores com 5 tamanhos, você já tem 25 itens, que em varejês são chamados de SKUs, é em inglês, Stock Keeping Units, unidade de estoque que você tem disponibilizado na loja. Todos esses conceitos de profundidade de estoque, com variedade de itens, com sortimento de marcas, te leva a você a criar obrigatoriamente um cenário de venda. Então, você, ao fazer... Mas, Roberto, como que eu faço para contrair um cenário de venda se eu nunca vendi? É uma ótima pergunta que me fazem com muita frequência. Você vai lá bater na porta do vizinho, você vai lá bater no concorrente, ou vai procurar um amigo, ou um consultor, ou o Sebrae. Olha que legal. Os consultores do Sebrae, eles vão poder dizer para você, setorialmente, a média de venda de uma loja de roupa em Rio Branco, ou no interior de São Paulo, ou em Fortaleza. E, obviamente, dependendo do bairro, vão dizer se você mora em São Paulo, na Zona Sul, se você mora na Zona Leste. Em cada um dos mercados, eles vão dar uma ideia do movimento. E com isso você vai, na base da chutorologia, não tem como, tentar projetar os seus cenários de venda. Mas é muito importante que você entenda que você vai fazer isso. Ô Roberto, então, pelo que eu entendi, eu abrir uma empresa e ter um enorme sortimento de marca como forma de atrair, talvez não seja a melhor alternativa. Parabéns. Não é a melhor alternativa. Porque se você trouxer 20 marcas e tiver uma merreca de produtos e quase nada de estoque deles, é melhor não ter. Então, uma das decisões mais interessantes por isso que é tão importante, pessoal, você conhecer o seu cliente. Porque quanto melhor você conhecer o seu cliente, os hábitos do seu cliente, o que seu cliente efetivamente quer, é para isso que vai direcionar a escolha dos produtos e, obviamente, a partir daí, a quantidade de produtos que você vai ter disponível para eles. Também é importante, dentro do seu orçamento de compra, estabelecer uma régua de racionalidade, de sazonalidade. Então, você hoje, agora, dizer que você vai ter pouco estoque, não, você não pode ter pouco estoque. Você tem Black Friday e Natal e ainda boas festas, todo mundo vai querer se ver livre de 2020 e torcer para 2021 ser diferente. Então, eu imagino que as pessoas, se Deus quiser, vão poder comemorar a nova passagem de ano. Então, significa que você tem que estabelecer uma régua de sazonalidade, um calendário e, obviamente, entender que, se você é um varejo, e é um varejo de presente, você vai vender em novembro e dezembro mais do que venderia nos outros meses. O quão mais você vai vender vai depender das situações de mercado. Mas é muito importante que você tenha. E para que você possa trabalhar melhor, eu apresento a vocês, não é exatamente em planejamento financeiro, mas é o que você precisa para você definir a sua estratégia de grana,
um conceito fundamental em produtos chamado gestão de categoria, que é a capacidade que você tem de dividir 100% do seu estoque em grupos. Então você pode olhar para cá, então você tem camisetas é um grupo, shorts é um outro grupo, sapatos é um outro grupo, cada um grupo é chamado de uma categoria. E baseado nesse desenho, obviamente, se você tem uma empresa com 10 categorias, aí a pergunta é, ô Roberto, o que jamais pode faltar? Pode faltar brinquedo? Pode. Pode faltar esporte e lazer? Pode. Pode faltar brinco? Nunca. Pode faltar cosmético? Nunca. Pode faltar eletrodoméstico? Não deve. E aqui? Recomendado não. Mas esses daqui não podem faltar. Por quê? Porque são as suas categorias mais importantes. Ô Roberto, como é que eu calculo isso? Não é na nossa aula, mas tem um cara que eu adoro, que é um matemático italiano do século XIX, Vilfredo Pareto. Esse cara fez uma fórmula matemática onde descobriu que 20% das causas geram 80% dos efeitos. Quando trouxemos isso para a gestão, virou a fórmula de Pareto, também chamado de curva ABC, onde todo mundo que tem uma empresa e que tem clientes e tem produtos sabe que 20% dos seus produtos, ou 20% dos seus fornecedores, ou 20% dos seus clientes representam 80% da sua compra ou da sua venda. E aqui é a mesma coisa, 20, 30 e 50. Entender isso é algo fundamental. E se você quer trabalhar de uma maneira mais sofisticada, é importante você lembrar que não simplesmente você vai avaliar o seu cliente ou mesmo o seu produto pelo valor, mas é importante levar em consideração a grana que você vende, o volume que você vende e principalmente saber a margem de contribuição, que é a rentabilidade do seu produto. E esse trem aqui é o que mais vale. E você é obrigado a saber calcular a margem de contribuição, que é a diferença do preço de venda menos os seus custos variáveis. Então, quanto maior esse número do preço de venda e seu custo variável, maior a sua margem de contribuição, e é tudo isso que eu quero na minha vida. O que nos leva para o orçamento em si. Então, o que é o orçamento? Um orçamento de compra elaborado com base no orçamento de vendas. Deu para entender, pessoal? Você faz a conta da frente para trás, não é de trás para frente. Você tem que projetar o quanto você vai vender para pensar em quanto que você vai precisar comprar. E você vai ter que comprar uma quantidade de itens que vai conseguir suportar a sua projeção de venda e ainda sobrar alguma coisa para você continuar vendendo enquanto os novos produtos não chegam. O nome técnico disso é cobertura de estoque. Então, faz parte do planejamento financeiro de qualquer negócio, principalmente quando você tem uma indústria que fabrica produto e guarda para estoque, mas principalmente quando você tem uma distribuidora ou um varejo, você saber o conceito de produzir. Então você tem que ter um orçamento de vendas em quantidade por produto, por categoria e uma política de estoque. Então aqui tem um exemplo muito claro de como que vocês podem trabalhar. Todo mundo vai ter disponibilizado esse quadro e aqui vocês vão entender que eu tenho produtos A, produtos B, eu tenho o meu estoque inicial, a quantidade que eu imagino vender, quantidade de preço de venda, quanto que eu tenho de tempo de estoque de cada um, qual vai ser o meu estoque inicial, quanto que eu vou produzir e quanto cada um representa na minha vida. Isto aqui vai ser confrontado obrigatoriamente com uma projeção de venda. Quando você tem isso, parabéns, você tem o seu orçamento e a sua capacidade de fazer a sua gestão de estoque. Entretanto, ainda que o orçamento e a gestão de estoque sejam importantes, você tem um outro elemento da ótica da gestão do planejamento financeiro, que é o seu preço. Normalmente, existe um termo em inglês chamado markup. O markup costuma ser um indicador, um número. Eu compro por 4, vendo por 8.
markup de 2. Eu compro por 10, vendo por 30, markup de 3. Esse markup é uma maneira rápida, mas não obrigatoriamente inteligente, de você entender o seu preço de venda, né? O ideal, né, é que você tenha uma outra maneira de trabalhar seu preço de venda. E aí eu vou apresentar para vocês uma dinâmica, né, um conceito para vocês compreenderem a formação do preço de venda, que é o seguinte: será que o preço de venda e o preço de custo são relações diretas? Muita gente acha que sim, mas eu vou provar que não obrigatoriamente. Óbvio que existe uma relação entre custo e venda, mas nem sempre elas obrigatoriamente significam que você tem que levar isso a ferro e fogo. Por exemplo, eu vou provar a vocês que o preço de venda e o preço de custo são variáveis distintos. Para isso, existe uma estratégia dentro do planejamento financeiro que é o pricing, a gestão de preços, que ele é uma função direta do valor percebido. Eu sei que o Roberto Meirelles adora esse desenho aí, ele acha super legal essa divisão de como que o preço é concebido, né? E que para gente que trabalha com o intangível, que dá muito valor à moda, principalmente, a cosméticos, a acessórios, isso é um dado fundamental. E como é que você constrói isso, né? Primeiro você tem que entender o que é o seu produto, né? Produto mesmo, né? O quanto que ele tem de contemporaneidade, de matéria-prima, de design, o quanto que ele é desejável. Mas ainda assim, o produto é só o produto. Você tem que ter, né? Porque se você for levar em consideração numa melissa, Roberto, o produto é matéria-prima plástico, então uma melissa devia custar uns 10 centavos, 50 centavos. Ninguém podia pagar mais de R$ 2 por uma melissa. Mas graças a Deus não é assim que é feito. Por quê? Porque independente da matéria-prima, independente do design, você tem outros elementos que impactam no seu produto, como por exemplo, o serviço. Você vai entrar numa loja de autoatendimento, como um supermercado, é uma precificação. Você vai entrar numa loja de shopping, com atendimento exclusivo, é outro atendimento. A quantidade de sortimentos de marcas e categorias que você tem a disponibilizar é uma coisa. Você entra numa loja com muito sortimento, ela tem uma outra precificação. O quanto você faz de venda, o quanto que você tem uma equipe bem treinada, o quanto que seu pós-venda impacta no seu negócio, enquanto que você, obviamente, traz conveniência para o seu cliente, seja através de entrega, através de ajustes ou por financiamento, é fundamental no entendimento do serviço. Obviamente, o que vem a ser, então, experiência, Roberto? Então, aqui você está vendo uma loja, um vendor machine, uma loja direta da Sephora, que é do grupo Louis Vuitton, onde hoje, você pode comprar um produto de 100, 200, 300 euros, você pode passar o seu cartão aqui na máquina, você pode conversar com uma entendida em cosmetologia aqui, você tem um sisteminha que reconhece a cor da sua pele aqui, você passa o cartão e pega o produto. Então, esse é o mundo moderno, onde você pega a automatização e transforma em experiência de compra. E, finalmente, você tem a sua marca, que tem a ver com a sua formação social, a capacidade que você comunica desejo, o padrão de acabamento, e quando você fala de uma loja física, está diretamente ligado ao layout. Então, você está falando aqui sobre uma loja Vuitton de Hong Kong, onde isto aqui que vocês estão vendo não existe. É uma projeção holográfica. Só esse equipamento custa $1 milhão. Para a Vuitton em Hong Kong, que acho que é uma das 3 lojas que mais vende no mundo, compensa. Mas isso é experiência de venda. E aí, o que significa isso? Significa que você, enquanto gestor, você, enquanto fabricante, você tem que entender que o que você fabrica, o preço que você tem, para quanto mais, se você só vende produto, você vai cobrar pouquinho. Se você entrega um serviço, você pode cobrar mais. Se você, além do serviço, traz uma experiência, mais ainda. E se você, obviamente, tem uma marca forte, maior a experiência.
Ô, Roberto, você pode explicar isso um pouco melhor? Claro. Se você tiver com vontade de comer laranja, você vai, acorda às 3 da manhã, vai lá na fazenda do cara, compra um caminhão desse de laranja, vai pagar R$ 1 por cada laranja, e obviamente, não, R$ 1, sei lá, para esse caminhão inteiro, R$ 10 para o caminhão inteiro, só que obviamente nesse caminhão você tem laranja verde, laranja com bicho, laranja sem bicho, você não experimenta, o cara te vende e você leva para casa. E acorda às 2 da manhã. Se você não tiver a fim de acordar às 2 da manhã, você pode vir para cá e acorda às 5 e vem para cá para comprar às 6. Alguém aqui já pelo menos pegou e botou numa caixinha dessa. Não, Roberto, eu não quero só serviço, não. Eu quero um pouco de experiência. Beleza, maravilha. Então tá aqui, cadê a laranja? Em algum lugar tá as laranjas daqui, onde você vai, ó que beleza, você vai poder comprar laranjas selecionadas, inclusive talvez com uma certa degustação delas. Roberto, eu estou com o problema na mão e eu estou com dificuldade de fazer espremer laranja. Não tem problema. Você compra a marca e você vai ter a mesma laranja aqui. Obviamente, aqui você pagou, né, R$ 10 para esse caminhão todo. Você pagou R$ 10 por isso aqui. Você pagou R$ 10 por isso aqui. E pagou R$ 10 por isso aqui. Você vai pagar cada vez, eventualmente o mesmo valor, comprando cada vez menos unidades. Mas você, em compensação, ganha uma experiência diferenciada. Então, esse entendimento do preço faz com que você, enquanto empresa, possa avaliar a sua estratégia de precificação, onde, obviamente, você tem que conhecer o seu concorrente e você tem que entender que existe um máximo que o seu cliente ousa pagar, o mínimo que você pode vender, porque se você vender abaixo daqui, você vai quebrar, e se você vender acima daqui, o seu cliente não vai pagar, porque você tem um mapa de posicionamento que vai levar, bom, para pagar isso eu já compro aquilo. Todo mundo entendeu o que eu falei. Não, mas para pagar R$ 200 mil, sei lá, num determinado carro, aí eu compro a Mercedes. Essa é o caminho mais ou menos natural que a gente pensa. Portanto, na estratégia de precificação, sim, você leva em consideração o custo. Sim, você leva em consideração o concorrente. E sim, você leva em consideração a percepção de valor. Por sinal, né, dentro do planejamento financeiro, é importante a gente dizer que o preço tem particularmente dois pontos importantes. O primeiro dele envolve a sua capacidade de você precificar, né, grana, forma de pagamento, e você tem o valor percebido, que é a associação de preço com o conceito de qualidade. Quando você entende isso, você, obviamente, você está trabalhando sua estratégia de precificação. Planejamento financeiro também envolve você conhecer a questão da política de crédito. Significa que você tem que ter um controle sobre o seu estoque, sobre o seu contas a pagar e seu contas a receber. E aí eu vou trazer para vocês uma relação muito clara. Como é que você trabalha o desconto? Quando você dá um desconto sobre vendas, naturalmente você vende mais. Mas o que acontece? Você vende mais e abre mão de margem. Então, nem sempre dar desconto é a melhor das soluções. Às vezes, você oferecer crédito é melhor. Nos dias de hoje, que os juros estão muito baixos e que existe uma concorrência enorme por parte dos bancos e fintechs de antecipar dinheiro, hoje é mais barato você virar para um cliente e falar que tal comprar em 10 vezes e antecipar no cartão do que você dar 5% de desconto e perder diretamente na margem. Essas decisões fazem parte do mundo da gestão financeira. Finalmente, nós temos os canais, e aí é importante entender que existe uma relação entre indústria e varejo, e que nos dias de hoje, quanto o varejo está cada vez mais próximo da indústria, a indústria cada vez mais próximo do varejo, isso significa que você vai naturalmente entender que indústria, eu preciso explorar novos canais para ficar mais próximo
do meu consumidor. E eu, se sou um varejista, tenho que buscar novas formas de comercializar produtos, onde eu possa ter marca própria, fabricar sob demanda, para poder ganhar margem. Tudo isso, obviamente, impacta no planejamento financeiro do seu negócio. Então, nessa estrada que a gente conversou agora, qual é a conclusão? Eu quero ter a mercadoria certa, no preço certo, na quantidade certa, no canal certo, para o público certo, com a margem ideal. É isso, gente, que eu queria, nesse rápido workshop, comentar com vocês sobre a visão e importância de um planejamento financeiro do seu negócio. Roberto, você sabe que eu já te ouvi algumas vezes, é sempre um prazer ouvir de novo, né? Porque acho que isso tem até a ver com um comentário que eu gostaria de fazer com os participantes que estão com a gente. Às vezes se você não tem muito contato com o conteúdo, né? E assiste uma palestra, né? Ou participa de uma oficina, faz um curso, lê um livro, enfim, hoje são tantas possibilidades. A gente vê uma sopa de letrinhas, né, com a qual a gente não está acostumado, né? Falar lá de BOP, né? Falar de Omnichannel, um monte de termos aí novos, mas, na verdade, existe uma liturgia que a gente tem que aprender, né? Para poder se sentir mais à vontade com esse aspecto que é tão importante, né? Eu acho que foi bom da conversa de hoje você ter ressaltado como planejamento financeiro não implica simplesmente planejar o dinheiro, né? Implica essencialmente considerar os vários aspectos do A negócio. estratégia como um todo, né? A estratégia toda ela é norteada pelo dinheiro, né? O dinheiro não é. Até porque, né, Robertão? O dinheiro não é fim e nem começo, ele é meio. Exatamente. O dinheiro, e assim, eu tô lendo um livro agora que eu estou gostando muito, inclusive, né? Recomendo aí para todos vocês. Me fugiu o autor agora, mas eu depois posso mandar lá para a mensagem de amanhã. Chama-se O Espírito do Dinheiro, né? E aí o livro é muito bom. O autor é muito claro. E ele toca exatamente nesse ponto. Como é que o dinheiro ele é muito mais do que o que materialmente pode ser associado ao dinheiro, porque ele carrega uma energia do planejamento, né? Das intenções. Júlio Sampaio. Júlio Sampaio, pronto. A gente é super fácil, né? A gente acha qualquer coisa que a gente queira, né? Por 40, você compra por R$40, entendeu? Pronto. Eu acho que é um grande investimento e tal. Legal. Não conhecia também, não. Não, olha, vale a pena. Estou gostando muito. Ele é muito claro. Eu leio antes de dormir e não me tira o sono. Por aí você tem uma ideia. Legal. Como é que ele trata levemente, né, a questão. Então, essa liturgia, né, essa nomenclatura, né, a gente só tem um caminho para aprender, fazendo o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Se encontrando, conversando a respeito, juntando, né, com quem sabe, tem mais experiência, né, e fazendo esse movimento de interesse. Eu tiro por mim, cara, 4 meses atrás, para mim, infoproduto era uma coisa, era um vocabulário grego total, e aí entrei numa de fazer isso, fazer bem feito, estou fazendo um monte de mentorias, um monte de cursos, e hoje em dia já me sinto muito mais à vontade, até para saber encomendar as coisas. Então, fica assim como sugestão para a turma que está hoje conosco, né? Não digo que a gente tem que se tornar um especialista em finanças, né? Mas eu tenho que pelo menos conhecer a lógica e o conceito para saber pedir os especialistas, né? Para saber pedir melhor, né? Porque se você sabe o que está falando, qualquer palavra esquisita que vem do outro lado, você já fecha o caderno. Você falou uma coisa muito certa, né? É a capacidade que o gestor tem que ter, né, de entender o todo, né? Até porque eu acho que eu carregava uma ideia há um tempo atrás que o gestor moderno era um gestor que era especialista profundo num assunto. E eu já mudei hoje, que eu acho que o gestor moderno é o especialista em generalidades, entendeu? Mas não do ponto de vista da informação. Conhecimento. Não adianta ler, tem que fazer. Entendeu? É isso aí. Maravilha. Eu vou, então, agradecer a você, Roberto, aos participantes, né, todos. Foi uma delícia estar aqui com você mais uma vez.
Vamos tomar uma água, né? Porque daqui a pouco a gente tem mais webinário. Para aqueles de vocês que por acaso entraram, já tinham começado, a gente vai começar uma segunda edição dessa mesma conversa com o Sebrae Maranhão, logo mais às 8h30, tá? E vai ser um prazer tê-los por lá. Eu vou divulgar o link aqui pelo chat, né? Se alguém tiver interesse, é fácil. Da mesma maneira que aconteceu agora, ele é um webinar aberto, gratuito, vai ser um prazer ter vocês por lá. Roberto, fique à vontade para fazer uma palavra final aí, para a gente se... Tá ótimo. A Verônica está fazendo um comentário que ela teve a formação também primeiro em economia, mas uma coisa é gerenciar o dinheiro dos outros, gerir seu próprio negócio. Até porque a natureza é diferente, né? Quando você... economia fala muito de uma visão macro, né? Não que não tenha micro, né? Uma visão macro, né? do dinheiro de uma maneira maior, né? E a gestão do dinheiro do outro. Quando você fala de gerir seu negócio, fala muito sobre o seu capital de giro, né? Sobre o seu dia a dia, sobre a sua operação. Então isso é um elemento muito... é diferente, né? Mas E outra coisa, né? Quando você não está emocionalmente envolvido, também faz uma enorme diferença. Quando você gerencia o negócio do outro, quando você gerencia... Isabela quer falar alguma coisa. Isabela, pode falar com a gente aqui. Isabela, pode usar o... não, ela levantou a mão sem querer. Não tem problema. Entendi. Tá bom. Então tá bom. Tá com 6. Queria me despedir de vocês. A gente se fala... Bom, quinta-feira vai ter mais. A gente tem uma série aí bacana. Quinta-feira vai ser Upcycling com a Agostina Comas. Olha, muito gente, bom. Presente, a Agostina é uma pessoa incrível. Ela é ótima, fantástica. Ela é ótima, ela é muito sorridente, ela é muito, enfim, e muito competente, né? Então não percam, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, a gente se encontra lá. Obrigado mais uma vez. Valeu, gente. Grande abraço e amanhã a gente manda o material para vocês. Isso. Obrigado. Abraço. Obrigado, Verônica. Um beijo para você. Tchau, tchau. Valeu.